todo mundo está vendo que estão preparando a prisão do Bolsonaro pelas beiradas. Quando eu dizia, o Bolsonaro vai preso, eu dizia isso quando ele era candidato ainda, ele não tinha sido nem supostamente perdido as eleições. Olha, eu tenho que agradecer a enorme audiência que vocês têm me dado, principalmente vocês que vão curtindo o vídeo, que fazendo ele aparecer para mais pessoas. A gente tem batido recordes e recordes de audiência, ao contrário do Lula. E eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer. Primeiro, agradecer porque o canal chegou a 130 mil pessoas e eu ganhei aqui, mais uma, não dá para vocês verem por causa da luz, agora assim dá para ver, mais uma plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Eu tenho uma do canal Paulo Figueiredo, que na verdade chegou a 1 milhão de inscritos, mas por causa da ordem do Xandão, o YouTube não me deu a minha plaquinha dourada, mas eu tenho a prateada dos 100 mil inscritos, e agora o canal do Paulo Figueiredo Show, que chegou a 100 mil inscritos, eu recebi a plaquinha ontem, mas na verdade nós batemos já hoje mais de 130 mil inscritos, o canal vem crescendo muito. Mas a minha principal casa vai continuar sendo o Fio Diário. O Fio Diário é uma iniciativa que congrega outras pessoas, é uma iniciativa do Marco Antônio Costa, congrega outras pessoas, tem outros programas como o programa do Adriles, o Show da Manhã, o programa do próprio Marco Antônio, o Estudo Bíblico Racional também passa no Fio Diário. Cada vez mais programações estão sendo incluídas dentro do Fio Diário, o canal que está começando a bater 200 mil pessoas, e ainda é uma iniciativa, é uma coisa que vai sendo construída por longo prazo. Então convido vocês a assinarem o Fio Diário, custa menos de R$25 por mês, R$24,90 no plano anual, o link está aqui na descrição para vocês, www.fiodiario.com. Vamos falar do nosso primeiro tema aqui. Obrigado mais uma vez, tá? A todos que estão inscritos no canal. Se vocês não estão inscritos, tanto no canal do Fio Diário quanto no meu canal, por favor, se inscrevam. Essa plaquinha aqui, ela é muito mais um símbolo do que qualquer outra coisa. Ela fica bonitinha aqui na parede, eu tenho todos os meus diplomas, diploma de Harvard, diploma de MIT, diploma de London School, bonitinho aqui, todos na parede, e as minhas plaquinhas. Mas essa plaquinha é especial, porque ela tem aquele gostinho de você veio, destruiu e eu reconstruí. É o gostinho da resiliência. É o gostinho do o público não desistiu. E isso é muito legal. Então eu quis tomar a liberdade aqui de dividir isso com vocês. Bom, vamos falar do nosso primeiro assunto aqui. Daqui a pouco eu vou ter o Eliel Rosa para falar do Texas. Mas antes eu quero falar sobre o Brasil. E quero falar, obviamente, eu vou falar sobre o que está acontecendo no cenário político. Todo mundo está vendo que estão preparando a prisão do Bolsonaro pelas beiradas. Quando eu dizia, o Bolsonaro vai preso, eu dizia isso quando ele era candidato ainda, ele não tinha sido nem supostamente perdido as eleições. Eu dizia, olha, vai acontecer que se ele não ganhar, ele vai ser inelegível, já era garantido para mim, e preso. Vocês podem procurar os vídeos aqui. E na época todo mundo dizia, não vai preso, para com isso. Muita gente no entorno dele dizia, não, vai preso pelo quê? Que exagero. As pessoas que realmente não entendem o que está acontecendo no Brasil. E nós estamos vendo a Janja já diz que vai acontecer, o antigo diretor da Polícia Federal disse que ia acontecer. Agora nós estamos vendo aqui que se tudo der certo, segundo a Janja, o Bolsonaro vai preso mesmo. E eles estão fazendo isso, esse desgaste, uma estratégia muito conhecida de comer pelas beiradas. Então vocês não devem perder a conta. Às vezes as pessoas perdem a conta. Semana retrasada foi o deputado Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara. O líder da oposição na Câmara teve o seu gabinete. Eu vou lembrar porque a gente não pode perder o significado disso. O líder da oposição na Câmara teve o seu gabinete e a sua casa invadidos pela Polícia Federal sob ordens do Alexandre de Moraes. Nós temos, na semana seguinte, o Alexandre Ramagem, mais um deputado federal. O cara foi ex-chefe da ABIN, delegado da Polícia Federal, concursado, delegado da Polícia Federal de carreira. E estava também, claro, despontando aí como candidato à Prefeitura do Rio. A gente pode olhar aí nas últimas pesquisas, estava muito bom para o Ramagem ir para o segundo turno, provavelmente contra o Eduardo Paes, que se tornou
um aliado horroroso do Lula, talvez com o PT até como vice, uma desgraça para mim, uma vergonha, né? Mas não é a primeira vergonha desse tipo, mas com o PT talvez de vice, e aí estava muito ameaçada essa candidatura. Eduardo Paes não faz uma boa gestão dessa vez no Rio de Janeiro, e o Ramagem estava despontando, e pau, Polícia Federal na casa dele. Num caso muito estranho, né? Daí nessa semana, agora, você tem essa operação contra o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio. Agora, o mais curioso foi o timing da operação. Porque a operação da Polícia Federal, ela acontece no dia seguinte em que o presidente Bolsonaro fazia uma live que a essa altura já passou de 5 milhões de visualizações, um negócio de maluco. Né? Só no canal do Eduardo parece que tinham 200 e poucas mil pessoas assistindo simultaneamente. Um colosso. O interesse das pessoas em assistir o Bolsonaro é formidável. Eu fiz uma entrevista com ele quando era candidato, com o meu querido Thiago Asmar, pilhado, e também centenas de milhares, milhões de visualizações. Enquanto isso, na mesma semana, né, na semana passada, o Lula cancelou a live semanal dele porque não tinha audiência nenhuma, tinha menos audiência do que o Paulo Figueiredo Show. Eu não conseguia botar. Estamos aqui já com milhares de pessoas assistindo, o Lula não conseguia. A live dava 5 mil pessoas. Tô com mais audiência que o Lula, brinquei isso com o Magno Malta, né? Ó, estamos o show e o Lula, a live do show com o Lula tem menos audiência que a nossa. Então como é que pode eu fazer uma live, um programa semanal, e o meu programa ter mais audiência do que uma manifestação direta do cara que supostamente é o mais popular do Brasil, né? O homem. Talvez eu deva concorrer a presidente. Porque a verdade, brincadeiras à parte, é que o povo gosta da verdade. O povo assiste o Paulo Figueiredo Show e assiste ao Bolsonaro. O Bolsonaro tem razão. A verdade liberta, o povo reconhece a autenticidade. O povo olha e fala assim, as pessoas falam, poxa, Paulo, você é igualzinho, você tem a mesma personalidade, mesmo jeito, mesmo tudo, fala igual ao quando a gente vê você na televisão, quando a gente vê você no YouTube, quando a gente vê você nos programas. Eu falo, mas é porque esse sou eu mesmo, não é um personagem. Eu não vou sentar aqui, mano, charuto, fazendo pose de fodão. Tem um pouco de bronca desses caras, mesmo da direita, que vivem personagenzinhos. E tem alguns até muito populares. Depois a gente vai descobrindo quem as pessoas são com o tempo. Alguns acabam sendo até dominados pelo personagem. Mas eu acredito que se você for autêntico, o público vai te premiar. Eu tenho uma tese de que a nossa sociedade cansou do fake. Ela cansou. Você pensa o Lula, do Duda Mendonça, né? E eu vivi campanha política assim, fiz com o Renato Pereira, campanhas assim, pô, cara, marqueteiro, eu via como era, participei, vi de dentro, tudo ensaiado, um cenário que era totalmente falso, um candidato falando um texto totalmente produzido por outros. O Lula com terno, porra, Armani, aquela barba, tudo feito, não sei o que. A população cansou disso. Assim como. E aí foi para os caras autênticos, foram para live. Eu brinco, a população cansou da Playboy cheia de Photoshop e foi lá para aquele site lá que eu esqueço o nome, não conheço direito, então aquele site onde as moças trocam favores por dinheiro. Porque é a mulher lá, né? O pessoal quer ver a celulite na bunda da Paola Oliveira porque é real. Não é uma bunda feita, parece, por inteligência artificial. Então o ser humano tem esse apego pela autenticidade. Por isso que a live do Bolsonaro faz o sucesso que faz. Ele tá correto. O ser humano é atraído pela verdade da mesma forma que até os bichinhos mais simples são atraídos pela luz. Isso não é à toa. Porque a verdade é a luz, né? Como dizia próprio João. Então,
Como é que você para um troço desse? Você tem que parar na base da marra. Na base da marra. E como foi essa marra? Essa marra, ela acontece através da operação. E o que foi essa operação? No dia seguinte, Bolsonaro faz uma live espetacular. Aí o que faz essa operação? Para que é a operação? Ora, a operação é de desgaste, mas é uma operação de Fishing Expedition. Ah, mas Paulo, o que é Fishing Expedition? Né? Se você for traduzir ao pé da letra, é a tal da expedição de pesca, que é uma metáfora do meio jurídico e do meio de investigação, né? Que a gente fala que as pessoas estão indo pescar, é quando elas vão buscar informações sem um objetivo claro e específico, de uma forma indiscriminada. Então, é geralmente uma tentativa de descobrir assim, evidências ou informações sem você ter uma evidência concreta. Então, no caso especificamente, né, você pode ter um processo onde alguém pede muitas informações, não sabe o que vai achar ali, uma operação policial sem um objeto muito claro, né? É uma estratégia negativa, muito mal vista no meio jurídico, porque ela é vista como um mau uso da justiça. Você atrasa processo, aumenta custo, intimida a parte, você utiliza né, no Fishing Expedition, você utiliza um pretexto para achar algo. Quem explicou um pouco dos bastidores dessa operação, eu quero até botar aqui na tela o que está acontecendo, porque o Eduardo Bolsonaro colocou no Instagram dele o seguinte post, vale ler. Olha que interessante. O mandado de apreensão, que ele estava lá, né, era datado de hoje, 29 de janeiro. Ele postou isso ontem. Ou seja, durante o recesso, logo após a super live que pela primeira vez reuniu, e foi legal isso, né, de ver a família toda reunida, reuniu Jair Messias, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e ele. O Alexandre de Moraes escreveu os mandados, então, durante o recesso. Tudo confeccionado entre meia-noite e 6 da manhã de hoje. Ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em uma investigação direcionada ao Carlos. Então a ideia era, o Carlos era o pretexto para eles fazerem um Fishing Expedition e pegar o celular de todo mundo. O mandado, diz o Eduardo Bolsonaro, era tão genérico que foi cogitado apreender o celular deste deputado federal, ele, e das demais pessoas que porventura estivessem na residência. Imagina, operação da Polícia Federal, você não tem nada a ver com isso, só tá dentro de uma residência, não dá o seu celular aí. Mas é mandado genérico de propósito. Foi perguntado, diz ele, se o senador Flávio estava hospedado na casa. Aí eu respondi que sim. Ao final, meu celular não foi apreendido, provavelmente por não haver justificativa para ficar com o meu aparelho e não com o do senador juntos. Se fossem todos isonomicamente apreendidos, poderia haver um conflito com as prerrogativas do senador. O que eu entendi? Eu não conversei com o Eduardo Bolsonaro nesse pretexto, mas sobre esse assunto. Mas o que eu entendi dessa frase dele? Eu entendi assim: o Senado, depois que pegaram o celular do Marcos Duval e tal, no Senado o Pacheco tá dando uma segurada. Na Câmara o Lira tá aí, feliz, nadando de braçada, tá nem aí pros deputados. E eu já falei para vários deputados, enquanto vocês não entrarem em greve e trancarem o Congresso, porque vocês têm aí 150 caras que têm condições de trancar o Congresso do Brasil, enquanto vocês não fizerem isso, o Lira vai ficar na zona de conforto e vai fazer as negociatas dele. E é isso que está acontecendo. Parece que no Senado o buraco está um pouco mais embaixo. O Pacheco anda realmente descontente, aprovou algumas coisas contra o Supremo Tribunal Federal e tal. Essa foi a impressão que eu tive, é apenas uma impressão do comentário do Eduardo Bolsonaro. Mas é uma impressão educada, é o que se chama de um educated guess, é um palpite bem fundamentado. Eu digo isso porque eu tenho conversado com os deputados
E volto a dizer, eu converso com dezenas de deputados semanalmente. E todos eles têm dito: não adianta, o Pacheco, o Lira não tá deixando a gente tá nem aí. O Lira já se vendeu completamente, não tá deixando a gente fazer nada. Não tá nem aí, não defende as nossas prerrogativas. E é por isso que a gente teve Carlos Jordi e Alexandre Ramagem tendo seus gabinetes, suas casas invadidas, se daí, nem aí, como se fossem qualquer um. O líder da oposição, o gabinete invadido pela Polícia Federal, tá lá com o celular, com todas as estratégias da oposição lá sendo discutidas, todos os grupos. E aí o que acontece? Te posa esse celular, com esse Phishing Expedition, os caras olham as conversas de todo mundo, porque todo mundo tem que conversar com o líder da oposição. E aí continua. Foi apreendido material de Tércio, assessor do presidente Bolsonaro. Conheço o Tércio, mesmo sem que ele fosse alvo do mandado. O cara não é alvo, tem nada a ver com o assunto. Imagina o que Tércio tem a ver com Alexandre Ramagem e Carlos Bolsonaro. Mas levaram. O laptop e o tablet continham o nome de Tércio na tela de início e ele desbloqueou os aparelhos diante da Polícia Federal para dizer: isso não é objeto do mandado. Mas eles levaram. Levaram como? E aí, como é que você chama um sujeito que entra na sua casa e leva as suas coisas? Ora, tem duas formas de chamar. Quando ele cumpre um mandado judicial, ele é um agente da lei. Quando ele não cumpre um mandado judicial, quem leva as suas coisas é bandido. Capanga de bandido, quando leva para terceiros. Não tem outro nome. O que a Polícia Federal está fazendo com a imagem da instituição, como o que o FBI fez aqui nos Estados Unidos, a gente não recupera. A gente aqui não é Folha e o Globo, né? Já que vocês não aprenderam lá com o Alan dos Santos. A gente aqui, nesse caso, pode ter até um duplo sentido. A gente não recupera mais a credibilidade na instituição. Vão ser anos e anos. Tem que fazer uma limpa na Polícia Federal, ver quem são todos os caras envolvidos nessas operações e exonerar todos, um dia. Porque são cúmplices. Agem como capangas. Em razão dos excessos, contatamos um advogado de família que se deslocaram para o endereço, mas a Polícia Federal não aguardou os cerca de 30 minutos que faltavam para que chegassem e mantiveram a apreensão dos bens do Tércio. Esse estado de coisas não pode permanecer, blá, 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 blá. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?